sempre com muita preocupação de trabalhar em cima da palavra. E quem veio aqui nessa noite no propósito de ser abençoado, diz amém. Amém. Glórias a Deus. Então Deus vai falar com você. Deus com certeza vai falar com você. Amém? Amém. Abra sua Bíblia por gentileza. No Evangelho de São João, capítulo 21. Lembrando que nós temos aí na terça-feira, nós temos um culto chamado Sala de Oração, que começa a partir das 8h30, ele tem um tempo curto, é diferente do culto de domingo, onde nós estamos estudando a carta aos Hebreus. Está sendo muito interessante, e eu confesso que eu não tenho pressa para terminar. Começamos a falar dessa carta no mês de fevereiro, estamos chegando no meio do ano e eu estou no capítulo 10 ainda. Então venha para participar. Inclusive é muito interessante porque é na carta aos Hebreus que Cristo é destacado como sumo sacerdote, como aquele que fala nos dias de hoje. Aleluia. Ele é o cabeça da igreja, e foi por causa dele que a morte e do sacrifício dele que hoje nós somos chamados, fazemos parte da família de Deus. Então venha na terça-feira. Amém? Começa às 8h30, quando for por volta mais ou menos umas 9h30, nós estamos fechando o culto e tem sido uma bênção, né? A Bíblia fala: crescei na graça e Conhecimento. crescei na graça e no Conhecimento. Aleluia. João, capítulo 21, a partir do versículo 15. Todos acharam? Amém. João capítulo 21, a partir do versículo 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreai as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, que quando eras moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Amém? Amém. Glórias a Deus. Irmãos, me permita só voltar nesse texto na conclusão da ministração. E eu queria destacar nessa noite a vida desse homem, do apóstolo Pedro. E quero falar que Deus, ele tem o poder de restaurar a minha vida e a sua vida. Amém. Quantos creem nisso? Eu creio.
Quero falar um pouquinho a respeito desse camarada chamado Pedro. Pedro, diz a Bíblia que o apóstolo Pedro, ele nasce num lugar chamado Betsaida da Galileia. Diz a Bíblia que Pedro, ele é um homem casado, irmão de André. Diz a Bíblia no Evangelho de João que foi André que levou Pedro até Jesus. Numa certa feita, Jesus está indo de encontro ao Rio Jordão, e João de longe grita, fala: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando João Batista fala isso, André, que era discípulo de João Batista, ele dá um passo às fileiras da frente, e ele começa a caminhar com Jesus. E justamente o próprio André, ele que apresenta Pedro, que ainda não era Pedro, mas só Simão, apresenta ao Senhor Jesus. E diz a Bíblia que agora Pedro, ele começa a caminhar com Jesus. Pedro, ele começa a ver os milagres de Jesus. E uma das coisas que marcaram a vida do apóstolo Pedro, Jesus, um certo tempo, ele está pregando às margens do mar da Galileia, um lago de água doce, onde tem 14 de comprimento por 21 de largura. E diz a Bíblia que Jesus está pregando porque ele usava o espelho da água para que o eco, para que a sua voz fosse mais comunicável. E quando ele termina de pregar, ele olha para Pedro, e Pedro vem desanimado, passa a noite toda pescando. Eu quero crer que Jesus nessa noite ele tem muito a nos falar. Aleluia. Eu quero crer que nessa noite Jesus tem muito a falar conosco neste lugar. Aleluia. E daí Pedro vem desmotivado, desanimado, e Jesus olha para ele e fala: lança-te a rede ao lago. O pior sentimento de um ser humano é o sentimento de tristeza, porque quando nós estamos tristes, parece que nós não conseguimos enxergar a luz no fim do túnel. Mas eu quero falar que Cristo sempre ele tem algo novo para as nossas vidas. Aleluia. E é interessante porque Pedro, ele olha para Jesus e fala: Senhor, disso aqui eu entendo. Isso aqui eu entendo, eu sou perito em pesca. O Senhor quer me ensinar a pescar? Mas me sobra um lampejo de fé. E ele fala: mas sobre a tua palavra, Aleluia. eu lançarei Glória. as redes. Aleluia. Sabe o que é que Jesus está nos ensinando? Creia nele, acredite que aquele que começou a boa obra na sua vida, ele tem o poder Aleluia. de terminar. Aleluia. E Pedro, com esse lampejo de fé, ele segura, ele fala: eu voltarei. E diz a Bíblia, isso está em Lucas capítulo 5, que quando ele e os discípulos lançam a rede, naquele mesmo local que eles não tinham pegado nada, a noite inteira não tinham buscado nada, nem folhas tinham na rede. Quando eles puxam aquela rede, uma grande quantidade de peixe sobre aquela rede. E Pedro logo ele reconhece que aquilo não é uma pesca comum, aquilo é algo miraculoso, porque ninguém poderia fazer tal coisa se não fosse através da palavra de Jesus. E quando ele começa a puxar aquela rede, e a rede começa a se romper, ele vai chamar os seus sócios que estão lá do outro lado, eles vêm de encontro com o mesmo barco, e quando eles começam a puxar, Pedro, quando ele tira o barco para fora,
a primeira coisa que ele corre, se lança aos pés de Jesus e fala: olha, Senhor, eu não sou digno, se afasta de mim, que eu sou um pecador, eu não presto para nada. E Jesus falou: olha, Pedro, a partir de hoje, a partir de agora, eu te farei pescador de homens. Glória a Deus. Sabe, irmãos, o motivo maior de eu andar com Jesus não é por aquilo que Ele vai fazer durante a minha semana, não é por causa daquilo que Ele fez, mas é por causa dessa ligação e relacionamento que Ele tem com a minha vida. Sabe, esse momento onde nós passamos, que parece que as coisas não estão dando certo, parece que você faz e nada dá certo, e Ele fala: continua, porque agora é através da minha palavra. Aleluia. Não faça através da palavra de homens, mas faça sobre a minha palavra. Glória a Deus. E a partir daquele dia, diz a Bíblia, que Pedro sai de Betsaida e vai morar em Cafarnaum, mesmo local aonde Jesus morava, quartel general do ministério do Senhor Jesus. E Pedro, ele começa a se destacar, e Jesus sai à noite para orar, na madrugada, quando o dia amanhece, ele escolhe 12 homens para andar com ele. E o primeiro que está na fila, quem que é? Pedro. Pedro é o primeiro que está na Glória a fila. Deus. Entre os 12, Pedro é o primeiro que está na fila. O que eu aprendo com isso? Jesus te chamou, Aleluia. Jesus te escolheu, Jesus te capacitou. Nunca fale para você mesmo: eu não posso. Nunca fale que você não consegue, porque aquele que te levantou, Ele é poderoso sobre a tua vida. Creia. E agora ele começa a liderar entre os 12. Ele é chamado para fazer parte do ministério do Senhor Jesus. Olha que honra para um homem que era pescador, para um homem que apenas tinha uma sociedade de pesca, para um homem que andava na dependência de Zebedeu, pai de Tiago e João. Agora esse homem começa a andar com o Senhor Jesus. Glória. Olha que maravilha. E diz a Bíblia que, passados os dias, olha como Pedro, olha como que nós somos vulneráveis. Passados os dias, Jesus está lá nas fraldas do Monte Hermon, e ele chama os discípulos e faz uma pergunta, e a pergunta é uma pergunta pertinente, porque Jesus fala: escuta, o que o povo anda dizendo de mim? E os discípulos falaram: a multidão está alvoroçada. Uns falam que tu és João Batista, outros falam que tu és Jeremias, outros falam que tu és o profeta que ressuscitou. O povo está alvoroçado, e hoje é a mesma coisa. O povo não sabe quem é Jesus. O povo fala de Jesus, mas muitos não conhecem a Jesus, porque aqueles que realmente têm um contato com a graça, aqueles que têm um contato com Jesus, eles são transformados e vivem de milagre dia após dia. Aleluia. Muitos não conhecem a Jesus. Acredite no que eu estou falando, irmão. Tem pessoas dentro da igreja que não conhecem quem é Jesus. E Pedro não poderia segurar a língua dentro da boca. Falou: Jesus, fala em vocês. Agora eu quero saber o seguinte: vocês estão andando comigo, e o que vocês pensam que eu sou? E Pedro sanguíneo, ele se destaca na frente de todo mundo, achando que ia ganhar ponto. Ele fala: olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. E ele faz aquela declaração, esperando algo de Jesus. Jesus falou: bem-aventurado és Simão, filho de Jonas, porque não foi carne que te
revelou, mas foi meu Pai que está no céu. Aleluia. Você só pode entender quem é Cristo quando o Pai que está no céu revela o Filho sobre a sua vida. Aleluia. E Jesus olhou para ele e falou: e a partir de hoje tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, a qual as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. Tem muitos que pensam que Jesus estava falando que Pedro era pedra, mas Jesus estava falando que ele era pedra, porque jamais Pedro poderia ser a pedra. Por quê? Porque a palavra Pedro no grego, a palavra Pedro quer dizer Petrus, e Petrus quer dizer fragmento de pedra. Então, quando ele falou e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, Jesus está falando que sobre ele a igreja é edificada. Aleluia. Não sobre Pedro. Jesus está falando que ele é o Redentor. Jesus está falando que é aquele que cuida. Jesus está falando que é aquele que está nele, ele como a rocha, ele como a graça, não pode ser abalado. Glória Se a você Deus. está em Cristo, irmão, prepare para ter uma semana de bênção, uma semana de milagres, uma semana de vitória, porque se a igreja está edificada no cabeça, as portas do inferno não vão prevalecer sobre a tua vida. Aleluia. Aleluia! Glória a Aleluia! Glórias ao Pai. Hoje em algumas igrejas, no começo da igreja católica, houve uma confusão muito grande, porque a igreja se baseia na vida de Pedro como ele sendo o primeiro papa, se baseia na vida de Pedro como ele sendo a rocha, por não entender esse texto que é complexo, que é um texto aonde Jesus está falando que não Pedro é a rocha. Pedro, ele é fragmento de pedra. A palavra Pedro vem do original Petrus, e Petrus, fragmento de pedra. Então Jesus jamais poderia construir a igreja em Pedro, mas sobre ele, você e eu estamos seguros. Aleluia. Porque se você é a igreja de Cristo, a qual ele é o cabeça em graça, fique tranquilo, porque ele vai te sustentar durante essa semana. Aleluia. Para você ver como Pedro ele é vulnerável, Jesus conclui essa conversa com os discípulos no mesmo texto, Mateus 16. Ele começa a falar da ida dele a Jerusalém, que era necessário que ele fosse para Jerusalém, e que quando ele subisse para Jerusalém, ele ia ser cuspido, ele ia ser maltratado, e depois ele ia ser morto. E Pedro chama Jesus de canto, aquele que tinha falado que Jesus era o Filho de Deus. Ele chama Jesus de canto e fala: para com essa conversa de morte, tu estás deprimido, só fala em morte, Jesus. E Jesus repreendeu não Pedro, mas falou: arreda-te de mim, Satanás, porque não cogitas das coisas do alto, mas sim das coisas do homem. O mesmo Pedro que estava elogiando Jesus, falando que Jesus era o Filho de Deus, no mesmo capítulo 16, ele está falando para Jesus não subir para Jerusalém. E aquilo que sai da boca de Pedro, introduzido por Satanás, é maléfico, porque o plano de Jerusalém era o plano da morte de Jesus, e só através da morte de Jesus era que nós iríamos ter vida e vida plena, vida em abundância. Sabe por quê, meu irmão? Por causa do sacrifício de Cristo, que hoje eu e você somos sarados, remidos e purificados. Glória a Deus. Quantos estão entendendo?
6 dias, você vai encontrar isso no capítulo 17 de Mateus. Passados 6 dias, Jesus se retira daquele lugar e vai para um monte muito alto. Dizem, a história fala que é o Monte Hermon, outros falam que é o Monte Tabor. Mas Jesus, ele vai para um monte, se reserva para orar, e ele leva 3 pessoas: Pedro, João e Tiago. E Jesus vai orar. E quando Jesus está orando, eles dormem. Aquilo que era inflatório para os discípulos era prazeroso para Jesus. Sabe, irmão, quando eu venho para a igreja, eu vi o bispo falando algumas coisas antes de começar o culto, a qual é interessante para nós. Eu sou igreja, e quando eu venho para esse local de culto, eu venho para me encontrar com você, para nós juntos glorificar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. Eu venho aqui não para obter milagres, eu venho aqui nesse local de culto não porque eu preciso de uma porta de emprego, que a minha empresa venha caminhar, não venho nada disso. Eu venho aqui para adorá-lo porque Ele é Deus. Aleluia. Eu venho aqui porque aquilo que Ele tinha que fazer por mim, por você, Ele fez. Aleluia. Eu vim aqui porque através da morte dele, hoje eu não só tenho vida em abundância, mas através da morte dele eu posso reinar em vida. Aleluia. Eu posso declarar que no nome dele, nada, nem ninguém pode me separar do seu amor. Glória a Deus. E de repente, Jesus nesse monte, diz a Bíblia que o seu rosto começou a se transfigurar. Diz a Bíblia que ele ficou alvo, como a lã. Ele brilhava. Naquele local escuro, Jesus começou a brilhar. E até hoje ele brilha. Glória. E Pedro, quando vê aquilo, e os discípulos ficam com medo. E logo em seguida vem Moisés e Elias conversar com Jesus. E eles começam a falar com Jesus em questão da partida, da sua morte, para que ele ia subir para Jerusalém. E diz a Bíblia que Pedro, alvoroçado, falou: Senhor, deixa que eu construa aqui 3 cabanas, eu não preciso delas. Olha só, mano, olha como que Pedro é. Eu não preciso, olha, fica tranquilo, eu mesmo não quero, nem eu, nem João, nem Tiago, mas eu quero construir, nós vamos construir aqui 3 cabanas, uma para o Senhor, uma para Elias e uma para Moisés. Olha que bobagem, como é que a igreja poderia ser confiável num homem igual Pedro, vulnerável? E Pedro acabaram de falar uma bobagem. Sabe por quê? Porque ele está, naquele momento, ele está equiparando. Ele está equiparando Jesus com o representante da lei, que é Moisés, e o representante dos profetas, que era Elias. E quando ainda ele está falando, diz a Bíblia que os céus se abrem e vem uma voz do céu falando: Este é meu filho amado, e nele eu tenho prazer. Glória a Deus. Então a igreja não poderia estar nas mãos de Pedro. Olha só, o próprio Senhor, ele vem e corrige Pedro, fala: olha, esse daí é o meu filho amado, a qual eu tenho prazer. Glória a Deus. Sabe por que nós temos que confiar em Jesus? Porque ele é aquele que era, é aquele que é e é aquele que sempre será. Glória a Deus. Ele é aquele que não morre, ele é aquele que está vivo, ele é aquele que está sentado à direita de Deus, e ele é aquele que intercede por você, ele é aquele que vela pela sua palavra, e nele você vai ter uma semana de vitória. Amém. Aleluia. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Quantos estão entendendo, irmãos? Tem mais de Pedro aqui. Pedro, fragmento de pedra. A Bíblia, você pode ler a Bíblia
você não vai ver a palavra rocha se referindo a nenhum homem. Tanto no Velho como no Novo Testamento, você só vai ver a palavra rocha sendo conduzida diretamente a Deus. Aleluia. Por exemplo, naquele encontro que os israelitas tiveram em Meribá, quando Deus falou para que Moisés falasse com a rocha. E quem que era aquela rocha representava? Cristo. Então Ele é a rocha. Ele é a rocha. E você e eu estamos plantados e ficados na rocha. Aleluia. Sabe por que a sua semana vai ser uma semana de milagre? Porque é a rocha que vai te conduzir. Glória a Deus. Sabe por que você vai ter uma semana abençoada? Porque é a rocha que vai fazer com que a tua semana seja uma semana de milagre. Aleluia. E quando chega no capítulo 26, que Jesus ele é preso do Getsemane, e há todo aquele alvoroço, e Pedro sempre ousado, sempre sanguíneo. Quando o soldado coloca a mão em Jesus, Pedro também não sabia o que ia fazer. Diz a Bíblia que ele tinha uma espada. Outras traduções falam que era uma faca. E ele tira aquela espada, e ele pega aquela espada e quase mata o soldado. Imagina só que se ele faz aquilo. Era dois que iam para a cruz. E Jesus, mostrando o seu amor, mostrando a sua misericórdia, ele pega aquele soldado mau com a orelha cortada, ele pega aquele pedaço daquela orelha e ele cola. E ali é um milagre. Ali ninguém sabia o que estava acontecendo, mas aquele homem sabia que o Filho de Deus tinha misericórdia até de quem não merecia misericórdia. Glória a Deus. E Jesus agora vai sendo conduzido para a casa do sumo sacerdote. E diz a Bíblia que Pedro vai atrás, Pedro vai correndo, Pedro vai preocupado. E chega um certo ponto que quando Jesus entra no local onde ia ser julgado pelos escribas e fariseus, Pedro está lá também. E Pedro tinha um sotaque de galileu, falava aramaico. E quando Pedro está num determinado lugar, chega uma criada do sumo sacerdote e fala: olha, eu te conheço, você é um deles. E ele falou: eu não. Eu nem conheço esse homem. Passou um tempinho, passou poucos tempos, outra pessoa falou: olha, eu te conheço, eu tenho certeza que eu te conheço. Você é um dos que estava no meio dele quando ele foi preso. E ele começou a praguejar: eu não conheço esse homem, nunca vi ele nem branco nem preto. Ele não se lembrava daquilo que Jesus falou antes do galo cantar: você me negará 3 vezes. Na terceira vez, a mesma criada chega para ele e fala: Pedro, fala, olha, eu te conheço, o teu sotaque é de Galileu. E a palavra fala que ele começou a praguejar e a murmurar. E quando ele terminou de murmurar, o galo canta. E ele se lembra das palavras do Senhor. Diz a Bíblia que ele sai chorando e correndo. Sabe, irmãos, só o Senhor pode restaurar a vida daquele que está perdido. Sabe o que eu aprendo com isso? Deus, Ele nunca se esquece de você. Glória a Deus. Mesmo quando você cai, mesmo quando você está na lama, mesmo quando as coisas não dão certo, mesmo quando as pessoas te julgam, Jesus
nunca esquece de você. Glória a Deus. Hoje é noite de restauração nesse lugar. Glória a Deus. Às vezes nós falamos tantas coisas. Diz a Bíblia que Pedro agora, ele sai correndo e chorando. Fala os historiadores, um livro que eu estava lendo do Flávio José, que ele chorava, que da boca de Pedro saía água podre, da boca de Pedro. Esse mesmo homem que viu Jesus multiplicando pães, viu Jesus fazendo um milagre, quando ele naquela pesca maravilhosa, agora esse homem está arrasado e está caído. Mas algo, o mesmo Jesus que começou escolhendo Pedro, é o mesmo Jesus que vai levantar a vida de Pedro. Pedro, irmão, ele tanto foi um grande líder antes da sua queda, e também foi um grande líder depois da sua queda. Aquilo que Deus tem para você, meu irmão, Satanás ele não pode tirar. Glória a Deus. Ele não pode. Aleluia. Eu creio, Jesus. Aleluia. Depois do terceiro dia que Jesus teve um encontro com Maria Madalena no túmulo, no domingo cedo, que ela conversa com Jesus, ele fala: olha, fala para os meus irmãos que eu estou indo de encontro com eles para a Galileia. E avisa também a Pedro. Avisa Pedro. Sabe por que Jesus faz questão de notificar a vida de Pedro? Porque Pedro estava caído, Pedro estava triste, Pedro estava pensando: meu Deus, agora quando ele me vê, ele vai me dar um carão, ele vai me chamar de covarde. E diz a palavra do Senhor que no domingo cedinho, pode ficar de pé, igreja, ninguém vai para o fundo do poço só, e ninguém sai do fundo do poço só também. Lembre que a consequência humana, ela sempre leva você a ter benefícios ou perca. O apóstolo Pedro fez tudo isso, coisas boas, coisas maravilhosas e coisas ruins. Quando chega no capítulo 21, diz a Bíblia que Jesus está lá fazendo um churrasquinho de peixe, e os discípulos tinham voltado para a vida cotidiana deles, desanimados, frustrados. Pedro vai pescar, já não quer mais saber de nada. Irmão, aquilo que Deus começou na tua vida, fica tranquilo, Glória. Ele vai te abençoar. Não desista, não desista, porque foi Ele que te levantou, Glória a Deus. foi Ele que te escolheu. E diz a Bíblia que Ele falou: filhos, olha que palavra linda, filhos, tens aí o que comer? Como se Ele precisasse. Ele já estava assando peixe. Sabe o que eu aprendo com isso? Jesus quer se relacionar comigo e com você. Glória. Essa relação de amor Ele sempre quis. Mesmo quando nós venhamos cair, quando nós não acreditamos nos nossos sonhos, nos nossos projetos, Ele fala: filho, tem aí o que comer? E eles vêm de encontro com o Senhor. E dali, quando Jesus fala a mesma coisa, lança a rede do lado direito. O que passa na cabeça de Pedro? Lança a rede do lado direito. Olha, mesma situação, local diferente, mas ele fala: lança a rede do lado direito. Depois dele como ressurreto, o que vem na cabeça de Pedro?
pesca maravilhosa, a primeira pesca do mar da Galileia. E eles, quando lançam a rede, diz a Bíblia, irmão, eu vejo que a tua semana vai ser uma semana de bênção. Amém. Diz a Bíblia que quando eles lançaram a rede, 153 peixes grandes. E agora começa a vitória da vida de Pedro. Glória a Deus. Ele sai tudo do barco, faz aquela comunhão com Jesus, se relaciona com Jesus, recebe fervor espiritual, recebe avivamento, e depois Jesus olha para Pedro. Será que se fosse eu, bispo, eu ia dar outra oportunidade para Pedro? Sabe, irmão, muitas vezes nós como cristãos, nós vemos nosso irmão cair e fala, eu quero que ele caia mais. Ele não merece a segunda chance. E Pedro e Jesus, ele restaura a vida de Pedro. Glória. Quando ele chega aqui no versículo 21, capítulo 21, versículo 15, depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que esses outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele disse: apacenta os meus cordeiros. Jesus está restaurando o ministério de Pedro. Jesus está restaurando a vida de Pedro. Ele pergunta pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu me amas, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Aí entra a terceira vez. O que faz lembrar a terceira vez? Por que Jesus pergunta pela terceira vez? É lógico, porque Pedro o negou 3 vezes. Jesus está mostrando aqui que Ele é o mesmo quando Pedro caiu, e Ele é o mesmo quando Pedro levantou. Ele é o mesmo quando Pedro começou a andar com Ele, e Ele é o mesmo quando Pedro caiu. Eu quero dizer que independente da tua situação, meu irmão, independente da tua vida, independente dos momentos que você está passando, Jesus, Ele tem o poder de restaurar e restabelecer a tua vida, sendo ela espiritual, sendo ela ministerial, sendo ela familiar, sendo ela financeira. Deus, Ele tem o poder de restituir e transformar a tua vida. Aleluia! Sabe, irmão, Jesus, Ele aposta em você. Ele não quer saber das tuas derrotas. Ele não quer saber de onde você caiu. Ele está restaurando a tua vida. Ele está restaurando a sua vida. Se prepare para ter uma semana de vitória. Se prepare para ter uma semana de milagres. Se prepare para ter uma semana de avivamento. Se prepare para ter uma semana de portas abertas. Se prepare para ter uma semana de transformação em nome de Jesus. Eu queria que você fechasse os teus olhos, que nós vamos orar juntos. E uma das coisas que me motiva muito a pregar o Evangelho é que Jesus nunca desiste de mim e nunca desiste de você. Glória a Deus. Senhor eterno Deus, sabe, papai, nós podemos te chamar de Abba, nós podemos te chamar de Pai